Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade no nosso estudo do livro Diálogo com as Sombras. Embora o vídeo anterior a gente tenha encerrado, particularmente já estou dando sequência aqui no estudo, e especialmente porque a gente estava tratando dos médiums, do elemento mediúnico do grupo. E já seguindo aqui no texto, acreditando que quem está me assistindo agora assistiu o vídeo anterior, e se não assistiu, pelo menos o vídeo anterior eu peço que assista, caso não queira ver todos os outros, mas assista o anterior para poder fazer sentido. São reflexões a respeito da mediunidade, de quem está buscando a mediunidade e de quem vai trabalhar com a mediunidade dentro da casa espírita. Então este vídeo só vai fazer sentido se assistir o anterior. Então, qualquer coisa, volta, já vê o vídeo, salvo engano, de número 12, e aí esse aqui vai fazer todo sentido. Então vamos lá. No texto, agora o autor está falando sobre a sensibilidade que o médium desenvolve. Em decorrência dessa particularidade, que no fundo é da própria essência da mediunidade, são mais suscetíveis, mais sensíveis também à crítica, à atitude antifraterna, à palavra agressiva, à reprimenda, tanto quanto ao elogio e à bajulação a que se refere André Luiz. É preciso, pois, atenção especial com os médiuns naquilo que diga respeito à sua condição peculiar de sensibilidade. Acho que o grande alerta aqui é todas essas questões de desvio no campo do sentimento, dos pensamentos que o médium possa vir a ter em razão das críticas ou dos elogios, eles são naturais de todo ser humano. E por isso que a pessoa que vai trabalhar numa casa espírita, especialmente quem vai assumindo ali tarefas e eventualmente tem a abertura mediúnica, precisa fazer esse trabalho interior constante. Já presenciei algumas vezes pessoas que, quando estão começando a adequar ali, a entrar na mediunidade e a estabelecer um trabalho bacana, começa a ter um tipo de perturbação e é uma questão interior da pessoa. E eventualmente é uma palavra que é mal colocada ou mal ouvida pelo trabalhador ou pela trabalhadora e já leva a toda uma situação de conflito, de exaltação, e a pessoa se desliga da casa e sai pisando duro. Então isso realmente acontece, isso que está aqui no texto, de uma sensibilidade maior. Só que a gente não pode jogar isso, atribuir isso só à mediunidade. A mediunidade, ela aflora situações que nós trazemos. Então a responsabilidade é totalmente nossa. Aqui o autor coloca: tentaremos clarificar tanto quanto possível este assunto extremamente delicado e complexo. Então, fazendo aí as ponderações e os cuidados necessários a se ter com os médiuns, e ele vai puxar a responsabilidade também para o dirigente. Segue falando acerca da importância de o dirigente equilibrar a situação do médium no seguinte sentido. Agora o texto. É preciso que o dirigente dos trabalhos tenha bom senso suficiente para distinguir até onde vai a disciplina, que precisa ser preservada, e onde começa o rigorismo ditatorial que leve o médium ao pânico ou à revolta. Cada pessoa, cada trabalhador ou trabalhadora da casa tem o seu modo de ser, tem os seus costumes, seus valores pessoais, a sua cultura familiar de relacionamento. E quem está dirigindo pessoas
tem que ter um olhar um pouco mais aguçado para entender o outro ser humano que está ali. Então, ao mesmo tempo em que nós precisamos conter os desvios e os excessos dentro de um trabalho mediúnico, a gente também não pode achar que tem autoridade para violar a outra pessoa, para ferir a outra pessoa. Então é uma linha muito tênue, e dirigente também é ser humano, também está em processo de crescimento e está sujeito a errar. E também precisa ouvir os conselhos e as críticas das outras pessoas a respeito da sua conduta. Então, a gente tem que se entender. Nós precisamos encontrar formas e nos esforçar para nos entendermos. Não existe casa espírita perfeita, não existe templo budista perfeito, não existe religião perfeita, não existe família perfeita, não tem nada disso. A grande questão é, nós estamos olhando apenas para as coisas ruins, para os defeitos das pessoas. Nós temos condições, a gente está sublimando as deficiências e focando no que é importante, ou a gente também está numa cegueira deliberada em que está tudo certo e vamos... Então, a gente acho que tem que saber enxergar as deficiências, enxergar aquilo que é importante, que é bom, e tomar a decisão de estar ali. Então, eu estou no grupo, eu estou no trabalho, ciente do que é bom no grupo, do que ainda tem que ser aperfeiçoado, e estou ciente também de mim, daquilo que eventualmente eu trago de qualidade, mas a imensa gama de dificuldades e defeitos que eu também tenho e eu também coloco dentro do grupo. Então é difícil, mas é necessário um reconhecimento geral. A mediunidade é um mecanismo extremamente delicado e suscetível, que deve ser tratado com atenção, cuidado e carinho. Quer dizer, disciplina e carinho. Esse binômio é muito difícil. A gente conseguir se impor, mas sem violência. A gente estabelecer a regra é essa, só que não tem violência. Nós podemos colocar uma barreira, mas a gente não precisa pôr uma lança e colocar uma arma ali e sair contra-golpeando e sair violentando. Não, o limite é esse. Esse limite está aqui estabelecido e é uma questão de segurança, de necessidade. Mas eu não vou te violar caso você queira ultrapassar isso, não. Você não... É assim. Se não tá bom, vamos ver se esse limite que eu coloquei está correto. Se o limite está correto, se existe um consenso acerca disso, então a pessoa que provavelmente está errada. E a pessoa que procure olhar para si. E, enfim, pode ser que todos os outros estejam errados? Eventualmente pode ser. Só que em termos de estatística é mais difícil. A gente tem que olhar o que o todo está pensando. E assim, se a gente confia no todo, então a chance de eles terem alguma razão também é grande. No grupo em que predominar legítimo sentimento de afeição e compreensão entre os seus diversos componentes, dificilmente surgirão problemas dessa natureza. Mas é preciso estar atento para que tais questões não venham a perturbar a tarefa. O que a gente tem que pensar é que tudo é dinâmico. Nós somos dinâmicos, a gente muda o tempo todo. Tudo muda o tempo todo no mundo. E, eventualmente, algum fenômeno que aconteça, a pessoa, de repente, começou a exercer um novo trabalho dentro da casa espírita. E aquilo mexeu com as emoções dela e ela entrou em um processo de exaltação, está se achando. E, eventualmente, a pessoa que sempre ajudou começa a se perder. E a gente
tem que saber identificar e isolar. E o quanto possível chamar a pessoa para essa visão de será que está certo? Né? É por aí mesmo? Não é fácil, mas é muito bom, é muito gostoso transitar pelos diversos tipos de trabalho da casa e estar com outras pessoas e aprender ali no convívio. O médium equilibrado e disciplinado sabe que nada deve esperar de diferente, exclusivo ou extraordinário. É apenas um dos componentes do grupo, nada mais, e como tal, credor da mesma estima e respeito devidos aos demais companheiros. E também como os demais, merecedor de uma palavra de estímulo e gratidão, por uma tarefa particularmente difícil, exaustiva e bem realizada. Há manifestações difíceis, dolorosas, que deixam resíduos vibratórios perturbadores. Em casos assim, o médium não deve ser abandonado à sua sorte com as dores e as canseiras resultantes. Se o dirigente não puder socorrê-lo com um passe restaurador, designe alguém no grupo para fazê-lo, mas diga-lhe uma breve palavra de carinho ou lhe faça um gesto de solidariedade para que o médium sinta o apoio e a compreensão para a sua árdua tarefa. O que acontece às vezes com a gente que é espírita? Especialmente na situação mediúnica. Como a gente colocou que é muito comum que os médiums sejam os devedores, então parece que pode arrancar o couro do médium ou da médium. Parece que pode esculachar, pode exigir, porque a pessoa é devedora. Então, o dirigente ou a dirigente ou o coordenador que se acha um pouco mais credor, vai e abusa, e força, e pressiona, e tortura psicologicamente. Mas assim, o fato de a gente ter uma dívida perante a lei divina e estar resgatando, não dá o direito que outra pessoa venha e pise no seu calo, que pise na sua dor, que aperte um espinho que você tem. Então, pelo contrário, nós estamos para crescer juntos numa proposta de amizade, de fraternidade, de carinho. Então, se o grupo não consegue ter esse contato amoroso, se o dirigente não consegue exercer sua autoridade com carinho, então é bom ver os passos que está trilhando ali, a caminhada que está trilhando. Porque não é só a autoridade. Só a autoridade por si só leva ao que a gente está vendo, por exemplo, na situação mundial hoje, de a invasão de um país no outro. Então não basta ter apenas a autoridade. Se a gente não tiver carinho, o que nós enxergamos hoje num cenário global, a gente enxerga no micro, nas relações dentro do centro. Aqui o autor reforça a importância do bom relacionamento no grupo e dá ainda mais ênfase no bom relacionamento entre médium e dialogador. E aqui é muito legal. Então, o foco agora, tudo que a gente já falou do grupo de relação carinhosa, amorosa, ok? Só que ainda mais, a afinidade ainda maior entre médium e dialogador, ou seja, quem vai estar fazendo a conversa ali. Quando o relacionamento... Perdão, deixa eu ver se eu vi. Isso. Vamos lá. Para que o trabalho de se desenvolva com segurança e eficácia, esse relacionamento médium e dialogador precisa ser impecável. Impecável quer dizer perfeito, correto, sem mácula ou defeito. Eu vou fazer a leitura e aí depois eu trago uma visão mediúnica da coisa, visão energética. Quando o relacionamento médium-doutrinador é imperfeito ou sofre abalos mais sérios, põe-se em risco a qualidade do trabalho mediúnico. A razão é simples e óbvia.
Ao incorporar-se, quer dizer, ao dar passividade, ao estabelecer a comunicação mediúnica, incorporar-se não se usa mais hoje em dia. O espírito manifestante vem trabalhar com os elementos ou instrumental que encontra no médium. A gente falou no vídeo anterior que o médium é tal qual um aparelho. E a hora que o espírito se agrega no perispírito do médium, ele encontra ali recursos. Podem ser bons recursos, mas bons no sentido de bondade, generosidade, de amor, ou podem ser outros sentimentos que a gente já tem em nós. E o espírito um pouco mais treinado, ele vai sentir, ele vai perceber o que o médium tem. E aqui, se existe ali alguma reserva com relação ao doutrinador, quer dizer, se o encarnado já tem algum atrito, algum conflito com o dialogador, ou pior, alguma hostilidade mais declarada, é claro que a sua tarefa negativa será bastante facilitada, da mesma forma que um médium mais culto fornece melhores recursos para uma manifestação de teor mais erudito, ou um médium de temperamento mais violento oferece condições mais propícias a manifestações violentas. O espírito, ele vai se banhar do estado psíquico, emocional e energético do médium. Ele vai permutar ali impressões. Da mesma forma que o médium também capta essas mesmas questões do espírito. Então existe uma permuta. O espírito que vem em um propósito negativo, de agressão, de ofensa, se o médium já tem dentro de si uma desavença com o dialogador e que vai, de alguma forma, vai estar no campo vibratório, e o espírito consegue se acercar, consegue perceber aquilo, é possível que ele utilize esse caminho que ele já encontrou dentro do médium para procurar piorar o relacionamento com o dialogador. Então vai tentar pisar no calo e ofender, e vai gerando uma corrente de animosidade, porque a manifestação mediúnica termina, a comunicação termina, mas aí o dialogador ou a dialogadora vai ficar com aquela coisa na cabeça, né? Falar, tá, então quer dizer que falou isso, pensou isso, tocou justamente nesse ponto, que é aquilo que eu não gosto. Então, esses dois elementos, dialogador e médium, precisam estar muito bem afinados, precisam estar harmônicos efetivamente, para não ter uma situação pior. Pela mesma razão, se existe entre médium e doutrinador um vínculo mais forte de afeição, o espírito agressivo fica algo contido, e ainda que agrida o doutrinador com palavras ou gestos, não consegue fazer tudo quanto desejava. Muitos espíritos são que se queixam disso durante suas manifestações, exatamente porque não conseguem dar vazão aos seus impulsos e intenções, porque as vibrações afetivas entre médium e doutrinador arrefecem ou esfriam inevitavelmente tais impulsos. Então, quer dizer o seguinte, o espírito às vezes ele quer voar no pescoço do dialogador, ele não quer conversar, tirou ele de uma situação ali que ele estava num processo de construção, de obsessão, e quem está dando a cara, quem está se expondo para conversar é o dialogador. E o espírito quer voar no pescoço. E vai querer agredir, ofender. E aí é isso. Se o médium tem uma boa relação com o dialogador, existe todo um carinho, o que o espírito vai encontrar a hora que ele estiver trocando impressões com o médium, ele vai encontrar uma corrente amorosa muito grande, ele vai encontrar uma barreira afetiva. Então, por mais que ele pense, que ele deseje, é muito mais tranquilo para o médium segurar o espírito, vamos chamar assim, arrefecer, acalmar, esfriar.
E é um trabalho de permuta entre médium e espírito. Nós estamos trocando energias o tempo inteiro. Então, da mesma forma que muitos espíritos vêm tentar até mesmo desestabilizar o médium, nós também temos condições de ir trabalhando energeticamente, psíquica e amorosamente ali o espírito. Então a gente vai oferecendo um ambiente tranquilo. Como a gente pensa assim, uma coisa é você ir no mercadão municipal e vai estar aquele ruído e não sei o quê. Outra coisa é você entrar numa sala, num lugar tranquilo, que tem aquela musiquinha calma. O ambiente já induz o estado mental. Então, o ambiente psíquico, emocional, energético do médium, ele já exerce uma influência no espírito. E quanto mais nós soubermos trazer a paz interior para nós, mais facilmente a gente vai oferecer a paz para o espírito. Então é isso que, novamente, a gente reforça isso do trabalho interior, de construir essa paz interior. É preciso ainda considerar que se o médium realiza esse trabalho de impregnação fluídica no perispírito do manifestante, quer dizer, o médium leva energias ao espírito. Este também traz uma carga, às vezes pesada e agressiva, que atua energeticamente sobre o perispírito do médium, havendo, portanto, certa contaminação mútua, para a qual o médium deve atentar com toda a sua vigilância. Então, é o que a gente falava, é um trabalho de permuta de energias, sentimentos e pensamentos entre o médium e o espírito. E o amor, ele vence. Sempre, sempre, sempre. O amor, ele se sobrepõe. Então, o que me dá muita esperança de que nós vamos, uma hora, realmente conseguir essa transformação espiritual, social, mundial, é porque a reunião mediúnica, o contato do médium com o espírito, ele é uma prova de que o amor é mais forte. De que não adianta todo o ódio que o espírito traz, todo o desejo de vingança. Quando a gente consegue realmente sustentar o amor, ele é inabalável. Então, eventualmente vai ter um desgaste, porque a gente vai ter um trabalho vibratório mais intenso para sustentar aquele estado. Só que uma hora, quem está com o propósito da vingança, uma hora dobra o joelho e desaba em choro. Então, a reunião mediúnica me dá esperança na humanidade. E, extraindo do texto aqui as recomendações finais aos médiuns, então quer dizer, palavras do autor diretamente aos médiuns. Uma insistente palavra final para o médium: estude, leia, faça perguntas, discuta os diferentes aspectos e problemas da mediunidade com quem demonstre ter experiência. O livro dos médiuns deve ser leitura e releitura constantes. Há sempre aspectos e informações que a uma ou duas passagens deixamos escapar. Mantenha-se ligado às 5 obras da codificação. Então a gente desde o começo vem falando do Pentateuco kardecista, aos livros de André Luiz, que desenvolvem de maneira tão ampla não apenas aspectos específicos da mediunidade, como trabalhos desenvolvidos no mundo espiritual. E aí ele cita todas as obras de André Luiz e algumas outras a mais. Mas reforçando essa coisa de estudar. Somente podemos estudar a mediunidade assistindo-a em ação, observando-a com atenção, anotando suas peculiaridades, discutindo suas inúmeras facetas com os companheiros que constituem a equipe de trabalho, lendo o estudo daqueles que antes de nós
já se tenham dedicado aos seus mistérios e grandezas. Então aqui a gente encerra o capítulo 2.1.1 referente aos médiuns. Quero trazer aqui alguns comentários nessa parte do estudo, e especialmente esse trecho aqui. Somente podemos estudar a mediunidade assistindo-a em ação, observando-a com atenção. O que está sujeito a acontecer? O dirigente ou a dirigente, o coordenador ou a coordenadora, teoricamente é a pessoa mais experimentada, que tem mais tempo de trabalho, de casa, de grupo ali, enfim, e que teoricamente conhece mais. Porém, a gente tem que ter a compreensão de que nós, encarnados, ainda não sabemos e não temos condições de lidar com tudo o que a mediunidade pode oferecer, com tudo que o plano espiritual pode oferecer para a gente através da mediunidade. Então, é o alerta que ele também já foi feito para a gente tomar muito cuidado, quem é dirigente, quem coordena um trabalho, tomar muito cuidado para não chamar tudo de animismo, então tudo que é diferente. Então se o médium ou a médium está falando ou está tentando trazer alguma coisa ali, para a gente não querer de plano assumir essa postura ditatorial, arrogante do isso é animismo. E aí você vai e você inibe, você castrou a pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes o dirigente ou a dirigente ali está numa posição de medo, de fraqueza. Porque se aquilo que o médium ou a médium está trazendo à tona é real e o dirigente ou o coordenador não sabe, quer dizer assim, vou perder meu papel, vou perder meu posto de destaque. Então, ninguém tem cadeira cativa e está todo mundo em conjunto, a gente está para trabalhar e aprender junto. E o autor do livro, ele tem esse olhar de ciência, que é o que embasou o nascimento do Espiritismo, de aprendizado. Então, vamos olhar para o que está sendo produzido mediunicamente, para as potencialidades mediúnicas. E assim, olhar, a gente não acata tudo de plano, porque senão a gente pode cair muito fácil numa obsessão coletiva do grupo. Mas também a gente não pode sair rejeitando tudo. Vamos olhar o que a pessoa falou, qual que foi a manifestação mediúnica ali. Será que tem algum precedente em alguma obra? Será que em algum momento o André Luiz mencionou uma possibilidade acerca disso que nós nem nos atentamos? E eu vou dizer assim, com André Luiz e Joana de Ângeles, a gente tem ali um material extremamente rico de tratamento, de terapêutica espírita e espiritual. Então, por vezes, a gente fica restrito, a nossa sabedoria, nosso conhecimento está restrito ao que outras casas fazem. E a gente esquece que o André Luiz, ele veio ensinar tudo o que ele aprendeu, ou boa parte do que ele aprendeu, do que era importante para a gente, ele está ensinando. Então, os apontamentos ali, quando ele está com algum mentor, quando ele está participando de algum estágio, de algum treinamento, o que ele aprendeu, ele está nos ensinando. Então, chega para a gente como forma de lição. E o que a gente vai fazer com isso? Vai deixar só na literatura? Ou nós vamos verificar, falar, nossa, será que é possível fazer tal coisa? Então, assim, é um trabalho de desenvolvimento. Essas coisas não vieram à toa, não vieram gratuitamente. A espiritualidade mais elevada não desperdiça o seu tempo e o nosso. Então a gente não pode ficar preso aos modelos, né, aos modelos de trabalho, mas também não podemos nos desviar por completo. Acho que tem que ter uma estrutura segura, em que seja ali o alicerce, o deck no qual o nosso barco vai voltar e vai atracar com segurança, mas a gente também tem que saber se permitir mergulhar ali nas águas, investigar e sentir, porque
Só em André Luiz tem muitos recursos terapêuticos que são utilizados e, em geral, eles passam despercebidos por desconhecimento, por falta de atenção e falta de estudo das pessoas. E até mesmo, às vezes, falta de atenção aí de quem dirige o trabalho e não estimula algumas terapêuticas. Então, não é nosso papel aqui aprofundar nisso, abrir, até porque não tenho autoridade suficiente para falar de muitas coisas. Acho que só o tempo vai realmente mostrar o que é sério e o que não é sério. Mas fica esse chamado de atenção para a gente olhar tudo que o André Luiz ensinou, tudo que a Joana de Ângelis está ensinando, e até outros espíritos, aqui mais por Divaldo recentemente, que está trazendo atualidades no campo da terapêutica espiritual. Então, do nosso texto de hoje, capítulo a respeito dos médiuns, a gente terminou, e o próximo estudo é justamente sobre o doutrinador ou dialogador, que é a palavra mais moderna. Então, o par perfeito, o médium dialogador. Então, agradeço a atenção. Este vídeo foi mais curtinho, ele foi para complementar e a gente encerrar esse estudo sobre os médiuns. E caso tenha assistido aqui e não assistiu os anteriores, fica o convite para pegar desde o começo a série de estudos. E o convite também para as práticas meditativas que estão disponibilizadas no canal, numa playlist. E se gostou, se quiser estimular, compartilhar, curtir ali, dar o fortalecimento junto aos algoritmos do YouTube, aí fica do coração. Se estiver sendo bom, se estiver sendo válido, com certeza a gente acolhe como um termômetro para o que está sendo falado, o que está sendo produzido. E espero muito que a gente esteja no caminho certo para continuar trazendo conteúdos e reflexões, até porque elas nos servem bastante para melhorar o nosso caminho. Então agradeço de coração e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado.